Olá, boa noite. Está começando mais um programa Canal Saúde. É um prazer estar com você nesta quinta-feira. No programa de hoje, a dermatologista doutora Isabela Parente explica o que é e quais são os sintomas da psoríase. É uma doença crônica e inflamatória da pele. E nós estamos nos aproximando do Dia Mundial do AVC. Você sabe identificar os sintomas dessa doença? Quem vai explicar para a gente é o Dr. Romilton Pacheco, que é neurologista. Também vamos conversar com o médico Leonardo do Nascimento e com o modelo e apresentador de TV Israel Cassol, para falar sobre andropausa, que é o equivalente à menopausa, só que nos homens, né? Além disso, temos o quadro Saúde Mental, com o psicólogo Wellington Santos. Tudo isso e muito mais no seu canal Saúde, que está só começando. A menopausa é uma fase conhecida da vida das mulheres com mais de 40 anos. Mas você sabia que os homens também têm um processo parecido? Pois é a andropausa, que é uma condição associada à diminuição da testosterona, que pode sim ter sintomas parecidos com o da menopausa. E a partir de agora nós vamos entender como é que isso funciona no organismo. Vamos falar mais sobre esse assunto com o Dr. Leonardo do Nascimento, que é ortopedista e especialista em longevidade e performance. E vamos conversar também com o apresentador e modelo Israel Cassol, que vai nos contar como é que ele passou por esse processo. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Eli, tudo bem? Tudo Prazer ótimo. estar no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Igualmente, sejam muito bem-vindos. Eu queria primeiro perguntar para o doutor Leonardo que ele explicasse para a gente, na realidade, para nós mulheres, a menopausa começa mais ou menos 45, 50. A andropausa é mais ou menos na mesma idade para os homens? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. E não, os sintomas eles são bastante variados, tá? O que existe é um complexo conjunto de sinais e sintomas que cada vez têm sido diagnosticados mais cedo nos homens. A partir dos 30 anos de idade, pela queda de testosterona, nós temos já sinais de fadiga, de perda de libido, que podem ser piorados ou podem ser aumentados com alguns hábitos ruins, como o sedentarismo, o uso do cigarro e do álcool. E esses sintomas, eles têm, na verdade, um leque muito grande que se assemelha, às vezes, à menopausa, mas que, na verdade, às vezes passa muito despercebido pelo homem de uma forma geral, exatamente por não ter o conhecimento ou não ter a noção de que isso pode acontecer de uma maneira tão explicada ou tão combatida hoje como nas mulheres através do ensino, através da informação sobre a menopausa. Doutor Leonardo, nós mulheres, a gente tem aí uns calores, né? Fica assim tudo mais, a temperatura fica realmente pior. Nos homens também acontece parecido ou não? A principal queixa do homem é o aumento da fadiga, seguida da perda da libido, a perda do desejo. Vamos dizer que a vida começa a perder um pouco da cor. E, às vezes, isso se diagnostica ou se tenta diagnosticar como uma depressão ou, às vezes, mesmo como uma dificuldade de encarar a vida devido aos problemas que o homem está tendo. E, na verdade, a testosterona, ela vai, com a sua diminuição, ela vai minando não só a perda da força muscular, a perda da libido, mas também muito dessa perda de vontade, a perda de vontade de viver. Existem vários casos, inclusive relacionados a depressões severas, inclusive levando a possibilidade de suicídio em alguns casos,
E esse tipo de sintoma, ele difere bastante da menopausa, apesar de que alguns homens realmente têm alguns efeitos que são bastante semelhantes à menopausa, com alteração da distribuição de gordura corporal, alteração de pelos, várias coisas relacionadas e que podem se dizer assim, que são até meio parecidas com a menopausa. Israel, o que chamou sua atenção em relação à andropausa? O que você começou a sentir de diferente? Você, opa, não está muito legal, está diferente, vou procurar um médico. Eu nem sabia o que era andropausa, primeiramente, né? Eu nunca tinha ouvido falar. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a me sentir muito cansado, com uma depressãozinha de leve, que começou a acelerar durante 2, 3 meses, uma falta de libido, né? Eu sou casado, e eu comecei a perceber uma falta de libido, um desinteresse. E comecei a me sentir muito cansado. Eu ia gravar o meu programa, conseguia meia hora, tinha que parar, tinha que tomar uma água, tomar um café, porque eu ficava muito exausto. E comecei a ter uma barriga, nos últimos 2 anos antes de ser diagnosticado com a andropausa, comecei a ter uma barriga um pouquinho estranha, porque eu sempre, como fui modelo, eu nunca tive, eu sempre tive aquele corpo legal. E eu comecei a observar, ali pelos 38 anos, que eu comecei a ter esses sintomas. E o que aconteceu? Eu fui no meu GP, que eu morava em Londres, ele fez um teste e a minha testosterona estava zerada. Nossa! E aí ele me mandou para um especialista. O especialista fez vários testes, inclusive um até na cabeça, para ver se... O doutor pode me ajudar, o nome do teste, que eu não me lembro agora, é CS alguma coisa, para identificar se eu estava produzindo a testosterona também no meu cérebro. E foi visto que não, que eu estava realmente passando pela andropausa. Eu levei um choque, né? Porque eu nem sabia o que era. Então, eu levei ao público, isso perto dos meus 40 anos, onde eu fui observar que nenhum artista, nenhum homem teve coragem de se abrir para o seu público e dizer, olha, gente, eu estou passando pela andropausa. Foi isso que aconteceu comigo ano passado, perto dos meus 40 anos de idade. Doutor Leonardo, o Israel estava falando aí dos sintomas dele, eu fiquei imaginando aqui quantos homens não devem estar se sentindo nesse momento, nessa situação, ou já ter sentido isso e achar que era um estresse do trabalho, que era um problema financeiro, atribuir a outras questões e até hoje não sabem o que é que eles têm na realidade, né? Como o Israel falou, que ele também não sabia o que era andropausa. Exatamente. Nós temos um problema, principalmente nos homens, a partir dos 40, 50 anos, que é muito cultural. Nós temos dificuldade em demonstrar o que nós estamos sentindo e muito menos falar sobre assuntos como libido, sexualidade. Existe um tabu muito grande em se falar em impotência sexual, existe um tabu muito grande em se falar de perda de libido. E essa perda de desejo, essa perda de vontade, aí não só na parte sexual, mas também na parte de realizar suas atividades diárias, de realizar o seu trabalho de uma forma mais efetiva, isso vai gerando um processo que ele é crônico e ele é evolutivo. Cada vez mais o homem vai deprimindo, cada vez mais ele vai se fechando, e se ele não procura um auxílio, um socorro de um profissional especializado, ele nem sabe o que ele vai ter, ele nem sabe o que ele vai poder fazer para poder tratar. Então, os níveis de testosterona, lá na Inglaterra, o Israel acabou de falar, ele fez uma ressonância ativa para ver se tinha algum tipo de alteração de hipófise, para ver se ele tinha alguma alteração relacionada aos hormônios que geram a testosterona a nível testicular, para ver o que existia, mas o que existe hoje é um padrão de pessoas do sexo masculino que, de uma forma ou de outra, estão começando a ter a andropausa cada vez mais precoce. Então, você imagina um modelo que tem uma carreira muito promissora, está no auge, morando num país de primeiro mundo, por que ele pode estar infeliz? Ele está depressivo? Achavam que era frescura, doutor. Achavam que era frescura. Primeiro dizer assim, é frescura. Ah, não é nada, vai passar. E
quando foi o momento que eu me senti com vontade de tirar minha própria vida. Não aguentava mais aquele sentimento, aquela depressão. Eu achava que o problema era o meu companheiro e eu saí do meu relacionamento, inclusive, para ver se era realmente o meu companheiro. E não era, o problema era comigo. Israel, e em algum momento algumas pessoas chegaram a dizer, ah, não, isso faz parte da idade, você está ficando um pouco mais velho, toma só umas vitaminas aí que passa. Exatamente. E depois que eu contei, né, as pessoas começaram a mandar mensagem para mim dizendo, meu Deus, eu estou passando por isso, Israel. Eu acho que eu tenho isso. Porque eu acho assim, nunca ninguém falou sobre andropausa. As pessoas estão começando a falar agora do assunto. Então, eu estou muito feliz de abordar esse assunto aqui no teu programa, junto com o doutor. Inclusive, a gente está fazendo até uns capsulados, né? Vamos começar a fazer um suplemento. O ano que vem, a gente está, eu e ele, combinando para ajudar os homens, né? De uma forma natural. Porque existe, né, doutor Leonardo, formas naturais de combater a andropausa. Exatamente. A gente podia falar agora, né, doutor Leonardo, sobre a questão do tratamento. O que pode ser feito de imediato para ir amenizando aí esses sintomas? O tratamento depende muito em que fase que nós encontramos o homem na andropausa. Então, eu posso ter um paciente que é um paciente sedentário, é um paciente que não faz atividade física, é um paciente que não tem uma vida regrada, e uma mudança completa de hábitos é o inicial para ele. Bom, seguido disso, através de vários exames e tendo realmente essa noção de qual é a produção de testosterona que ele está tendo, uma reposição de testosterona pode ser indicada e, às vezes, um tratamento natural através de algumas fórmulas que são manipuladas para que haja um aumento de testosterona endógena, ou seja, o homem começa a produzir mais testosterona através de algumas substâncias e através da mudança de hábitos. Então, uma musculação, uma atividade física mais regrada faz com que ele tenha uma melhora dos seus níveis de testosterona. E melhorando o nível de testosterona, de uma forma geral, ele vai ter uma melhora também de outros padrões ou outros parâmetros sanguíneos, levando à perda de gordura, levando a uma melhora da capacidade física, levando a um aumento da massa muscular, melhorando a libido, melhorando a questão sexual, de uma forma bastante significativa. É impressionante o resultado desse tipo de terapia conjunta com várias mudanças de hábitos, de tratamentos naturais e, eventualmente, o uso da testosterona para ganho desses níveis de testosterona. É impressionante o resultado que dá na qualidade de vida do homem, e o Israel é uma prova disso, né? Israel, você começou a fazer a reposição e aí teve uma mudança de hábitos na sua vida. Foi assim o seu tratamento? Olha, da noite pro dia, comecei a usar testosterona, meus olhinhos começaram a brilhar de novo. Quer dizer, da noite pro dia, tu começa a ver que a testosterona no homem é muito importante, porque aquilo te move a fazer exercício, te move a viver, ter aquela alegria de viver. Dá uma que energia, eu tava perdendo, né? Uma energia. O homem precisa da testosterona, como a mulher também precisa, com certeza, mas o homem, ele precisa para ele ter força para fazer suas atividades, para ter vontade de sorrir de novo. Eu acho que a partir do momento que eu descobri o meu problema e comecei a fazer a reposição de testosterona, eu voltei a sorrir de novo. Doutor Leonardo, no caso da gente, nós mulheres, a gente, quando entra na menopausa, afeta diretamente a fertilidade. Isso acontece também com os homens ou não? Não diretamente. Na verdade, quando a gente entra na andropausa, o homem entra na andropausa, ele vai ter, sim, uma dificuldade, uma perda da qualidade do espermatozoide, às vezes do número de espermatozoides que são produzidos. Mas isso não significa que nós tenhamos a parada da produção de espermatozoides. Ou seja, o homem na andropausa, com seus 50, 60 anos, ele tem condição, sim, de ter filhos. O que pode acontecer, exatamente pela alteração da testosterona, é que a qualidade desse espermatozoide piora bastante. Então, uma gestação de homens mais velhos tem se notado que existe uma grande quantidade de alterações fetais, ou seja, de alterações relacionadas a doenças em crianças que nascem por concepção, por gestações com homens mais velhos. Então, ao contrário da mulher, em que existe a parada total
né, através da menopausa, da ovulação, no homem, isso continua. A gente realmente consegue ter filhos, não com a mesma qualidade, não com a mesma possibilidade, mas sim, pode ter filhos, sim. Essa é uma das injustiças da natureza, sabia, doutor? É verdade. É muito complicado, né? Até nisso a gente perde. É verdade. Eu queria que vocês falassem mais para a gente sobre a questão do suplemento, né? Que vocês estão desenvolvendo, que pode ajudar muito aí pacientes, outros homens que estão nos assistindo, até quem não sabe do que se trata, mas está aí com os sintomas. Eu sempre falo assim, ó, homens que estão broxa, vocês que estão assistindo o programa da Eli aí, ó, vocês que estão broxa, achando que acabou a vida, que não tem mais. É só um momento, né, Israel? Você está na andropausa, você está na andropausa e tem, vá sim, se cuidar. Uma luz no fim do túnel. Que maravilha. Muito bom. Excelente. Vamos dizer que o Israel conseguiu otimizar tudo em uma frase. Tem jeito, é exatamente isso. Muito bom. Marqueteiro, né, Israel? Chamou muita atenção. Ele fez uma frase perfeita. E eu fiquei muito feliz com o convite do Léo, quando ele chegou até mim e falou, Isra, por que nós não fizemos um suplemento para andropausa, vai ajudar tantos homens? Eu topei na hora, porque eu acho assim, ó, é um assunto, como eu falei no início do programa, ninguém fala, os homens têm vergonha de falar para outro homem que está broxa, que não tem mais ereção. E quando o Léo chegou com o assunto, e como eu fui ao povo, falar com o povo sobre o meu problema, sem ter vergonha, eu acho que eu tive coragem de me abrir para todo mundo, eu aceitei na hora, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitos homens que estão passando por esse problema, né? Todas as classes, né, Léo? A gente quer fazer um suplemento para todas as classes A, B e C, para ajudar essa humarada a não ficar broxa. É isso aí, porque quando se fala dos sintomas, está na menopausa, no caso das mulheres, está na andropausa, a pessoa já desqualifica logo. Tá ficando velho, você sente assim, como se fosse um sinal de fraqueza, né? Você está fraquejando. Só que não é assim, é uma fase da vida do ser humano que, como todas as outras, tem um tratamento, tem um remédio, tem uma ajuda e que precisa, sim, ser tratada. Agora, eu imagino, doutor Leonardo, com a resistência de muitos homens em procurar uma ajuda médica, essa descoberta se torna cada vez mais complicada, né? Sim, é verdade. Tem muito tabu em cima disso, né? É muito difícil para o homem falar de sexualidade ou falar que ele está perdendo a virilidade dele. É muito complicado. Então, quando a gente conversou, eu e o Israel, nós chegamos a uma conclusão de que nós deveríamos agir de uma forma a tornar o homem mais ativo nessa procura, primeiro aumentando a informação a respeito disso, né? Então, o Israel foi o precursor disso. Então, com a preocupação dele, nós sentamos e conversamos. Tá, a partir dessa informação, o que nós podemos ajudar de uma maneira efetiva? Porque a maioria dos homens não vai sentar na frente de um urologista e vai falar abertamente sobre isso. Ele se resguarda muito sobre isso. Então, ele vai ter uma alteração de pele. O que eu posso melhorar na pele do homem com andropausa? Ele vai ter uma alteração da capacidade de músculo dele. Ele começa a perceber que o treino, às vezes, não está sendo tão efetivo como era 5, 10 anos atrás. Como é que eu posso melhorar esse músculo? Como é que eu posso melhorar, então, a libido? Como é que eu posso deixar ele não broxa, como diz o Israel? Então, de que forma a gente pode fazer isso e de que forma isso pode ser feito sem que eu tenha para efeitos importantes, que esse é um dos problemas. Quando eu dou testosterona para alguém, eu tenho que ter muito cuidado com a questão cardiovascular, eu tenho que ter muito cuidado com a questão tumoral, eu tenho que ter vários tipos de exames que me protejam e que protejam o paciente para essa evolução. Quando nós estamos falando de produtos naturais que podem agir de uma forma natural, a gente está dando muito mais qualidade a esse tratamento, muito mais tranquilidade a quem está usando esse tratamento. E é por isso que nós começamos a desenvolver essa ideia, e o Israel aceitou de muito bom grado, exatamente pela questão dele já ter passado por isso e querer ajudar outros homens a não ter esse tipo de problema.
Olha aí, mas eu quero dizer, viu, Israel, que você tem carinha de 20 anos e aí nem combina esse negócio de andropausa. Pois é, né? E Pois é, 40, que a tô com 42 suplementação é já. mais do que bem-vinda. Eu acho que você que está usando, já está fazendo o tratamento, deve estar se sentindo assim com uns 18 de novo, né? A energia vital, eu falo, né? Assim, no momento que eu comecei, eu já senti no primeiro dia já a energia O vital impacto, voltando. né? Diferente. O impacto, você tem, nossa, você começa a sorrir de novo, você não tem mais aqueles pensamentos suicidas. Minha vida acabou, nunca mais eu vou trepar. Vamos falar assim, bem popular, né? Tô broxa, acabou minha vida sexual, não curto mais a pessoa que está comigo. E não era, o problema era comigo, só que ninguém me informou. Ninguém nunca me ensinou na minha casa que eu ia passar pela andropausa. As meninas, vocês mulheres, ali com 12, 13, 14 anos, vocês são treinadas. Ó, você vai acontecer A isso gente na já sua sabe, vida. né? Verdade. Já sabe. Agora, nós homens, não tem ninguém que fala assim, ó, você aos 35 anos, a partir dos 35 anos, você vai entrar na andropausa. Agora, Ninguém fala, né? Os homens, né, doutor Leonardo, um pouquinho mais cedo, né? Sim, Do que as mulheres. sim. E se imaginava exatamente ao contrário durante muito tempo, e algumas associações e sociedades americanas, elas começaram a fazer uma avaliação cada vez mais cedo dos pacientes, ou dos homens de uma forma geral. E se percebeu que a partir dos 30 anos, o homem começa a perder 1% da capacidade de produção de testosterona a cada ano. Ou seja, aos 40 anos, ele já perdeu 10% da capacidade de produção de testosterona. E esses níveis, eles podem piorar muito de acordo com os hábitos que esse homem tem. Ou seja, não faz atividade física, fuma, bebe, enfim, tudo isso vai piorando esse quadro. E o homem acha que, eu ganhei barriguinha, é porque eu estou tomando muita cerveja, porque eu estou comendo, enfim, eu estou com dificuldade no meu trabalho, meu trabalho é uma porcaria mesmo. E, na verdade, ele está tendo uma alteração hormonal que não foi identificada e que está causando nele uma série de complicações, como a gente descreveu antes. Verdade, mas que bom que tem, já vai ter o suplemento, que tem a ajuda, que tem os profissionais que estão tratando já e dando uma medicação, dando qualidade de vida também para os homens nesse período, nessa fase da vida. Eu queria agradecer demais aí a participação de vocês, dizer que eu fiquei muito feliz de falar sobre esse assunto e de ver a carinha de felicidade aí do Israel. Deu certo, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, tá dando certo. Os Muito olhinhos obrigado, brilhando. Muito obrigado, viu, pelo convite mais uma vez. Amei participar. Eu acho que eu tenho certeza que eu ajudei muitos homens aí, os telespectadores, que estão passando por esse problema. Se estão passando, agora já estão sabendo o que tem, vai procurar um médico, procura ajuda, que tem sim uma luz lá no fim do túnel, e essa luz é brilhante. Olha, maravilha, já sabe que é realmente um problema e que tem uma solução. Queria agradecer aí a participação de vocês no Canal Saúde de hoje, com esses esclarecimentos e essa ajuda aí, que eu tenho certeza que foi muito bacana para quem está nos assistindo. Uma ótima noite para os dois. Beijo para todo mundo aí.